A humanidade há milhares de anos vem usando recursos naturais para sobreviver. Aprendemos rapidamente a adaptar nosso ambiente e modificá-lo, para assim, atender às nossas necessidades. Contudo, na modernidade, o resultado de tais mudanças vem trazendo consequências terríveis. Uma dessas consequências foi o desastre do Mar de Aral. O Mar de Aral foi um lago de água salgada da Ásia Central que foi praticamente destruído a partir da segunda metade do século XX. O desaparecimento do Mar de Aral é uma das maiores catástrofes ambientais provocadas pelo homem. Mas, como o Mar de Aral pôde desaparecer em poucas décadas? E o que provocou a destruição deste gigantesco lago? E quais os resultados para o meio ambiente e o futuro deste lugar? Foram necessários apenas 4 décadas para que o quarto maior lago do mundo, o Mar de Aral, na Ásia Central, praticamente secasse. Compartilhado entre Uzbequistão e Cazaquistão, o Mar de Aral tinha 60.000 quilômetros quadrados de água até o início dos anos 60, com profundidade que chegava a 40 metros em alguns locais. O grande lago de água salgada era rico em vida, de modo que a pesca era a principal atividade econômica na região. Mas se a atividade era tão importante, o que mudou de forma tão brutal esta situação? Tudo se inicia após a Segunda Guerra Mundial. No Mar de Aral desaguavam 2 dos maiores rios da Ásia Central, os rios Sirdarya e o Amudarya. Para acentuar o cultivo do algodão na segunda metade do século XX, políticas de irrigação agressivas foram implementadas pela União Soviética. Esses 2 rios eram a principal fonte de irrigação para o cultivo do algodão. Para tal foram construídos diversos canais para escoar a água para as plantações e indústrias locais. Essas ações acabaram por transformar 90% do que costumava ser o quarto maior lago do mundo em um deserto. O governo da época queria que a Ásia Central fosse a maior região produtora de algodão do mundo. E de fato, por um determinado período na década de 1980, o Uzbequistão cresceu economicamente mais do que qualquer outro país. Contudo, a agricultura do algodão em alto volume acabou trazendo consequências muito indesejadas. A grande drenagem vinda dos rios fez o corpo de água do mar encolher. Junto a isto, os enormes volumes de pesticidas e inseticidas jogados no rio ao longo dos anos tornaram-se gradualmente mais concentrados, até que os peixes e a vida aquática começaram a morrer. Em outras palavras, para construir a indústria de algodão, os soviéticos acabaram com o Mar de Aral. O clima também começou a mudar. As chuvas pararam, a grama secou, e os lagos menores de água doce que existiam perto da costa sumiram, assim como os rebanhos de antílopes que costumavam vagar pela área. Conforme o Mar de Aral foi sumindo, a pesca e as comunidades que dependiam dele entraram em colapso. A água se tornou muito salgada e ficou poluída com resíduos de fertilizantes e pesticidas. A poeira contaminada das partes secas acabou se tornando um risco à saúde pública.
Este pó salgado soprou do leito do lago e chegou aos campos dos arredores, degradando o solo. Segundo análises, estas substâncias cancerígenas acabaram atingindo a agricultura local. As áreas de cultivo tiveram que ser limpas com volumes muito maiores de água do rio. No final da década de 80, o lago havia perdido mais de 50% do volume existente. Além disso, a perda da influência de um corpo tão grande de água na região tornou os invernos mais frios e os verões mais quentes e secos. Ao diminuir, o Mar de Aral ficou dividido. A parte menor é conhecida como Pequeno Aral, e fica separada por uma barragem, a qual evita o escoamento de água para a parte maior. Foi essa barreira, a represa Cocaral, que permitiu que o nível de água do Pequeno Aral subisse um pouco, enchendo o fundo do mar vazio e elevando o nível da água. Contudo, o Pequeno Aral representa apenas 5% do tamanho total do antigo mar. Por isso, as atividades pesqueiras nunca mais serão tão produtivas quanto antes. A meta do governo cazaque é fazer com que o Pequeno Aral se expanda até atingir sua antiga costa. No entanto, o que vem salvando o Pequeno Aral é visto no Uzbequistão como uma sentença de morte para o que resta do Grande Aral. No lado sul da barragem, as pessoas estão insatisfeitas porque dizem que a barragem fechou a única fonte de água que estava entrando no mar ao sul. Somado a isto, alguns acreditam que as autoridades do Uzbequistão não estão muito preocupadas em salvar o Mar de Aral. O principal motivo é que foram encontrados depósitos de petróleo e gás sob o fundo do mar, algo que mudou as perspectivas governamentais, visto que é mais fácil extraí-los em condições secas. Este fato torna a recuperação do Mar de Aral algo muito incerto. Atualmente, restam por volta de 10% do lago original. Mais assustador do que este desastre em si, é a revelação de que no Mar de Aral esteve instalada, durante a Guerra Fria, uma unidade secreta soviética de testes com armas biológicas. Localizada na ilha Vozruzhenia, a unidade era o principal local para estes fins. Dezenas de milhares de animais foram transportados para a ilha, ali sendo infectados com antraz, varíola, peste bubônica e outros patógenos. A situação do Mar de Aral é uma tragédia ambiental sem precedentes. Seu desaparecimento é considerado uma das mudanças mais drásticas feitas na superfície do planeta. Apesar do uso de recursos naturais ser algo extremamente necessário, é preciso refletir sobre os impactos causados por ela e seus resultados para gerações futuras.